Fala galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje nosso Sunday Paper de número 20. Semana passada a gente teve o Dia Mundial da Asma no dia 7 de maio e eu trouxe o Sunday Paper falando sobre o impacto do exercício no controle da asma. Então mostrando que o exercício é fundamental no controle da asma. E aí, então algumas pessoas vieram perguntar, tudo bem, o exercício é legal no controle da asma, mas o que eu posso fazer durante uma crise de asma, durante a exacerbação da asma? Então hoje eu trouxe essa revisão sistemática aqui da Cochrane, falando sobre o uso da ventilação não invasiva durante a crise aguda grave de asma. Então, trabalho publicado pela colaboração Cochrane em 2012, relembrando aí que a asma é uma doença crônica inflamatória das vias aéreas, que tem hiperresponsividade brônquica, limitação ao fluxo aéreo reversível. Esse paciente asmático ele pode ter crises, exacerbações de leve a grave. Os pacientes com episódios graves geralmente não respondem à terapia convencional da asma. E esse paciente ele tem que ter um manejo tanto rotineiro, quanto também tem que ter um manejo dessa urgência, dessas crises. Paciente que tem uma crise grave de asma, geralmente o que acontece com ele? Ele vai lá para o pronto-socorro, para a UTI, e esse paciente vai ser submetido à ventilação mecânica invasiva. E aí vai ter que ser sedado, entubado, passar por um período mais prolongado de internação na UTI, comorbidades, e aí a ventilação não invasiva surge como uma opção. Por quê? Para a gente evitar a intubação desse paciente, né? Então não ter trauma das vias aéreas pela intubação, para a gente não ter que sedar esse paciente, não ficar internado por um tempo prolongado na UTI, e aí evitar aquelas várias complicações relacionadas à internação na UTI que a gente já conhece. Então, como tentar melhorar esse cenário? Então, a gente entender e determinar a eficácia da ventilação não invasiva comparado com os cuidados médicos habituais do tratamento da asma. Então, mostrando aqui para vocês como que é a via aérea de um sujeito saudável, sem asma, um sujeito aqui asmático, fora de crise. Então a gente já vê o espessamento na musculatura lisa do brônquio, e lá o paciente asmático em crise, que tem a contração desse músculo com diminuição do calibre da via aérea, e aqui o ar preso lá no alvéolo. O paciente não consegue expelir o ar devido a essa diminuição do calibre das vias aéreas, essa obstrução das vias aéreas. Então, para essa revisão sistemática aqui, os critérios de inclusão foram pacientes adultos com crise de asma. Fica de olho que no final desse vídeo a gente tem um bônus ainda. E foram excluídos pacientes com características de DPOC e com diagnóstico de pneumonia, para tentar isolar mesmo somente a crise de asma. Desfechos primários, necessidade de intubação e mortalidade. Desfechos secundários, melhora na frequência respiratória, dos gases arteriais, a função pulmonar, tempo de internação, falha de tratamento e complicações apresentadas por esses pacientes. Resultados da revisão. Conseguiram encontrar cinco estudos, todos eles ensaios aleatorizados, todos eles Resultado da revisão. Encontrados 5 estudos, todos ensaios controlados, aleatorizados. Desses 5 estudos, 3 são estudos brasileiros, incluídos 206 pacientes, 126 mulheres e 56 homens, então mostrando uma maior incidência de asma nas mulheres. Idade média dos pacientes, 38,6 anos. Dos 5 estudos, 4 utilizaram o BiPAP como forma de não invasiva e 1 utilizou o CPAP como forma de não invasiva. Aqui mostrando a tabela de resumo da revisão sistemática. Então, aqui os vários desfechos que a gente tem. Então, primeira coisa que a gente já vê, mortalidade, intubação, tempo de internação hospitalar. Não teve como fazer a meta-análise por falta de dados, por falta de estudos. E eu trouxe principalmente para a gente ver aqui a qualidade da evidência, que ela é muito baixa, baixa, muito baixa, muito baixa, 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 baixa. Por que a qualidade da evidência é assim tão baixa? São poucos estudos, poucos pacientes, qualidades metodológicas dos trabalhos não muito boa, então o que faz com que a qualidade da evidência para a gente seja baixa, tá? Conclusão da revisão sistemática. Em comparação com os cuidados médicos habituais, a ventilação não invasiva reduziu as hospitalizações, então os pacientes chegavam ao pronto-socorro em crise, eram tratados no grupo ventilação não invasiva e não precisavam ser
internados, esses pacientes revertiam a crise de asma ali mesmo no pronto-socorro e podiam ir de alta. Aumentou o número de pacientes que receberam alta do departamento de emergência, né? Então isso que eu já antecipei, falando que diminuiu o número de hospitalizações, então os pacientes recebiam alta direto do PS. Melhorou a frequência respiratória, então esses pacientes tinham um padrão respiratório melhor. Então quando o doente está em uma crise de asma, que ele fica dispneico, ele tem um aumento do trabalho respiratório e a VNI vai entrar justamente aí, porque o tratamento da asma ele é medicamentoso. A VNI não trata a asma, a VNI ela funciona só como um meio de manter aquele paciente, fazer com que ele aguente a demanda do aumento da ventilação naquele momento, aumento da sobrecarga sobre os músculos respiratórios. Então ele vai diminuir o trabalho respiratório, a pressão positiva vai funcionar um pouco como uma tala pneumática, mantendo a via aérea um pouco mais aberta, diminuindo a responsividade das vias aéreas, facilitando com que o paciente consiga expirar melhor, então diminuindo o alto PIP. Então, enquanto a medicação está fazendo efeito, a VNI vai funcionando ali meio que como um placebo, só para manter a ventilação do paciente melhor enquanto a medicação está fazendo efeito. E teve efeito aqui sobre a função pulmonar também, tá certo, galera? Apesar disso, a aplicação da VNI em paciente com asma é controversa, porque a gente viu lá, qualidade de evidência ainda é baixa, a gente precisa de mais estudos com mais pacientes para que a gente possa falar com mais propriedade se a gente deve realmente ou não colocar a VNI no nosso paciente com crise de asma grave. Apesar disso, a gente sabe que a rotina nos hospitais hoje paciente em crise de asma grave vai para a VNI, tá bom? Apesar da qualidade de evidência ainda ser baixa, a gente precisa de mais estudos para falar melhor sobre isso. Nosso bônus agora, a gente está falando sobre adultos, trouxe aqui também sobre a não invasiva em crianças. A revisão Cochrane também com crianças encontrou 2 ensaios randomizados controlados, só 40 crianças incluídas nesses 2 estudos. Os 2 estudos utilizaram BiPAP como forma de ventilação não invasiva. Os 2 estudos apresentaram alto risco de viés na análise. Conclusão da revisão: as evidências atuais não permitem a confirmação ou rejeição dos efeitos da VNI na asma aguda em crianças. Ou seja, em crianças a gente precisa de mais estudos ainda. É muito inconclusivo ainda o que a gente tem sobre VNI na asma em crianças, tá certo? Então, galera, já deixa o seu joinha aí no seu vídeo, se inscreve no canal, compartilha o nosso vídeo com os amigos e deixa o seu comentário. Valeu e até o próximo Sunday Paper.